Então, boa tarde, Felipe. Muito obrigado por ter aceitado o convite para nós fazermos essa conversa, né, para ser publicada lá no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, que em breve teremos lá as nossas conversas no espaço Conecte Saberes, no nosso quadro Conecte Saberes. E eu fiz esse convite, né, a você para que você nos conte, como psicólogo, né? Nós psicólogos, cada um de nós escolhe uma linha teórica de trabalho e aí é sobre essa a nossa conversa, né? Sobre esse assunto, né? Da linha teórica que você escolheu e para que as pessoas entendam que tem várias abordagens, várias formas, né? Muitas técnicas, e aí os psicólogos vão, ao longo da sua jornada, fazendo escolhas e trabalhando para melhor assistir as pessoas. Maravilha. Ô, Márcia, uma boa tarde, é uma alegria, fico honrado com o convite e é uma alegria muito grande poder estar aqui junto com você e participando aí para enriquecer essa iniciativa, esse canal, o Conecte Saberes, né, que está aí abrindo, né, mais esse braço, muito embora já tenha atuações, discussões, grupos de estudos, muita coisa em andamento, muita coisa interessante. Vamos lá, minha amiga. Dentro da psicologia, interessante que eu comecei com a humanista existencial e, a princípio, pelo modo como ela facultava ao terapeuta, né, uma maior interação dialogal com o paciente, inclusive com um enfoque em Carl Rogers, né? A gente então tem ali uma proposta muito humanizada, onde o terapeuta ele pode, via empatia, estabelecer uma troca, saindo daquela condição do senhor do suposto saber, né? E desenvolver dinamicamente uma construção ali terapêutica com o paciente. E eu tendo, né, sempre facilidade para falar, entendi que essa abordagem daria maior campo, maior ensejo para o meu perfil. Mas com o passar do tempo, e olha que não foi muito tempo, creio que tenha sido uns 2 anos depois de formado, né? A gente, na psicologia, não para de ler, não para de estudar, né? Não para de Isso é entrar em fato. contato, né? E eu esbarrei com a abordagem junguiana e comecei a ler os livros de Jung e percebi que Jung, né, dissidente de Freud, corajosamente abarcou uma determinada área para estudo que, na época, né, até por razões de natureza histórica, sociológica, que não cabe aqui, era muito recriminada, que era o âmbito da religiosidade e da espiritualidade. Porém, Jung corajosamente assambarcou essa dimensão da vida e trouxe para a pesquisa de natureza psicológica, né? Inclusive, por essa razão, Jung é muito mal interpretado, né? Porque pessoas querem se valer da proposta dele para fundamentar temas religiosos, quando, na verdade, isso é uma forçação da teoria psicológica dele. No entanto, pelo modo como ele reconhece essa dimensão, né, da subjetividade humana, ou seja, a espiritualidade, e a Aham. maneira como ele compatibiliza, como ele legitima e como ele traz para um estudo de autenticidade na psicologia, isso me chamou a atenção, porque
também uma das coisas que sempre foi muito viva dentro de mim é a espiritualidade, e você vai tentando, de uma certa forma, não na direção do que Jung chamava de confissão religiosa. A confissão religiosa, ela tem uma doutrina, ela tem uma bandeira e ela tem uma denominação religiosa específica. Nós estamos falando de espiritualidade, estamos falando de transcendência, estamos falando de trabalhar com a psique a partir daquilo que não está ao alcance ou suscetível aos sentidos, né? E que, então, portanto, nos leva a transcendê-los. Eu percebi que isso forja no sujeito uma rota alternativa para o escoamento da energia, Uhum. né? Onde muitas vezes você geralmente recomenda exercícios, recomenda Sim. práticas ou recomenda atividades. A espiritualidade eu percebi ser uma grande avenida por onde essa energia psíquica pode circular e devolver ao sujeito o equilíbrio e a sua devida harmonização. E foi então que, uns 2 anos depois de formado, eu dou aquele mergulho, né, em Jung, inclusive fazendo a especialização, né, fiz lá na PUC, e posso dizer que hoje é a abordagem que capitaneia a minha atividade psicológica na clínica, né? Não é uma abordagem, vamos dizer assim, tão popular e tão conhecida quanto, por exemplo, a psicanálise ou, né, estávamos até falando anteriormente aí, Isso, a TCC, né, a isso. cognitivo-comportamental, mas, bem, eu particularmente costumo dizer, como aquilo que se designa a religião, de que todos os caminhos levam a Deus, na Adeus. Sim, psicologia, todas as abordagens levam à resolução daquilo que é das proposto. questões que são humanas, né? As questões que são humanas vão ser por caminhos diferentes, mas vai Sim. chegar lá, né? Então, Felipe, e assim, resgatando que lá inicialmente eu acabei não colocando, o que que me motivou chamar os meus colegas, né, para falarem das linhas e abordagens teóricas, né, do que sustenta lá a clínica, né? Cada um de nós tem uma clínica, uma forma de fazer a clínica, e Uhum. o arcabouço teórico é o que sustenta. E aí você está falando do seu, né, do seu parâmetro, da sua diretriz teórica, né? E que foi uma, como você bem disse, assim, você iniciou estudando uma linha, né, e trabalhando com ela, e nessa prática você sentiu e enxergou uma outra linha que ia ampliando a primeira, né? E ficando claro que uma não exclui a outra, elas só nos melhoram, né? É. E o porquê que eu te perguntei quando você disse assim, olha, não é muito conhecida, né? Ou por que eu coloquei, que eu falei que inicialmente eu não falei sobre. O que acontece? Me tem chamado muito a atenção ao longo dos anos, né? Mais ou menos, vamos botar assim, de uns 10 anos para cá, que antes disso as pessoas não chegavam muito questionando ou querendo, tendo a curiosidade de saber a linha teórica, né? O que você, qual é a sua linha, né, de trabalho? E por que de uns 10 anos para cá? Porque foi quando eu, pelo menos na minha visão, entendo que ficou mais difundida, a psicologia começou a ficar mais ao alcance de muitos, né? Antes Uhum. ela não era tão falada, era muito confundida, inclusive, né, com
simplesmente, psicólogo trabalha com doença mental grave, né? Casos graves. Então, isso ficou muito embaralhado. Claro, hoje ainda tem uma confusão, mas as pessoas entendem melhor que o psicólogo tem, vamos dizer, ferramentas que podem ajudá-lo a se conhecer, a resolver seus problemas, né? E, enfim, antes elas não tinham isso, né? Não tinham essa clareza. E mesmo assim, eu ainda percebo que pouco eles sabem, pouco as pessoas sabem, né? E o que sabem é o que vem através de, enfim, algumas propostas, né? Que são terapias também, e que não necessariamente são psicólogos que trabalham com aquelas terapias, né? Até porque essas linhas, elas não são exclusivas, né? Mas a gente estuda como tantas outras pessoas e se trabalha. A diferença é que nós estudamos psicologia como formação, né? É institucional, né? A gente foi para a universidade, nós na universidade nós vimos muitas linhas teóricas, estudamos muitas coisas, fizemos estágios e aí nós fomos fazendo essas escolhas, né? E por isso, né, que eu achei importante de falar sobre isso, né? Para que as pessoas entendam melhor cada linha, né? E aí você falou desse tripé, né? Porque dá para a gente pensar num tripé: mente, corpo e espírito, né? E aí eu queria que você, porque a espiritualidade, como você bem disse, ela é o que transcende, né? E o nome dessa espiritualidade, cada um vai dar porque vai também fazer uma escolha do caminho da prática do desenvolvimento espiritual. Queria que você falasse mais sobre isso, Felipe, porque também, muitas vezes, as pessoas nos indagam, pelo menos a mim é comum, eles olharem e dizerem assim, mas será que eu posso falar da minha religião? Porque qual é a sua? Você concorda? Você discorda? Então tem uma interrogação ali, né? E aí a gente precisa esclarecer que, como você bem falou, a religião, cada um tem a sua, né? Ou a prática da espiritualidade, né? Cada um tem a sua, mas que a espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade é muito importante na vida das pessoas. Queria que você falasse mais sobre isso. Ótimo. Isso aí dá uma refeição aqui para a gente conversar. Eu, inclusive, falei recentemente e aproveito essa oportunidade para destacar que eu costumo fazer uma distinção entre religiosidade e espiritualidade. Costumo, inclusive, dizer que existem pessoas dentro da religião que possuem uma espiritualidade, mas nem toda pessoa que possui uma espiritualidade está dentro de alguma religião formal. Aí eu vou pegar agora o pressuposto junguiano e a gente vai, então, trabalhar com isso para a gente poder entender. E Jung, ele percebia a subjetividade humana como duas instâncias, a consciência e o inconsciente. A consciência, como sendo um círculo menor em relação ao inconsciente, Jung percebia nela uma força operativa na direção da expansão. E ele entendia que essa força deveria conduzir a expansão da consciência até a sua conformação no inconsciente como um todo. Todos esses elementos no seu conjunto, Jung chamava de self. É como se fosse uma espécie de eu superior. E na religião, Jung entendia ter o seu equivalente na ideia de Deus.
Então, o nosso eu total é aquilo que na religião é tipificado pela ideia de Deus. Psicologicamente é entendido como sendo o nosso eu total. E a nossa consciência, em estado de expansão, seria o nosso eu parcial, que está constantemente em estado de expansão. E esse processo de expansão do meu eu parcial na direção do meu eu total, Jung chamava de processo de individuação, que, falando resumidamente, é quando a gente vai deixando de ser aquilo que os outros gostariam que a gente fosse para tornarmos a nossa própria verdade de ser. Esse processo de individuação é que é um equivalente do que seja espiritualidade. Porque para a viabilidade desse processo, nós temos muitos obstáculos. E obstáculos esses que condicionam os nossos sentidos e a nossa maneira de ver e perceber a vida. Então, tem muita coisa que serviria para a nossa individuação e para a expansão do nosso eu parcial na direção do nosso eu total, que é impedido por medos, por vergonhas, por inibições, condicionamentos esses que possuem a sua etiologia mais diversa, foram formados lá atrás, pela história que a gente carrega, e é aí que entra aquilo que eu particularmente chamo da necessidade da atitude em fé. Atitude em fé precisa ser conceitualizada aqui, porque quando a gente fala essa palavra fé, a gente geralmente pensa ela no domínio da religião. Isso. Né? Mas fé aqui, pelo menos dentro do âmbito psicológico que nós estamos falando, é aquela atitude da consciência na contramão daquilo que a gente sente. Olha, minha amiga, esse é um potencial que a girafa não consegue, que o elefante não consegue, mas é um fenômeno que o ser humano consegue desempenhar, não a todo momento. Na maioria das vezes, nós estamos trabalhando de acordo com os nossos condicionamentos. Se você foi condicionada a ir só até ali, é só até ali que você vai. Se você foi condicionada a agir dessa maneira, é dessa maneira que você age. Ou seja, até para que esse outro nos veja e nos aprove, porque a gente tem essa necessidade, né, Felipe? Isso aí. Essa necessidade muito premente, ela comunica, vamos dizer, com a nossa interação com a realidade externa, concreta. Sim, sim. Logo, pressupõe, equivalentemente a afirmarmos que, com esse tipo de interação, se dando de maneira exclusiva, isso denuncia a nossa desconexão com o self, com o nosso eu total. Entendeu? Com o nosso eu total. Por quê? No afã de satisfazer as demandas que vêm de fora para dentro, a gente se desconecta com as pistas, com o convite, com as provocações do nosso self na tentativa de viabilizar a expansão do nosso eu parcial, ou seja, da nossa consciência. E Jung dizia que esse nosso eu total, ou seja, o nosso self, ele elabora diversos meios para tentar conduzir o nosso eu parcial à expansão, para viabilizar o processo de individuação.
E ele faz isso pela via de sonhos. Sonhos sonhos é um pratão, né? É um pratão. pela via dos sonhos, de intuições, Intuições. Eu ia feeling. dizer, né? Os sonhos da noite e os sonhos diurnos, né? Porque a gente Diurno. sonha. Isso é A verdade, gente sonha de olho né? aberto. As sincronicidades, né, que são Sim, aquelas coincidências que produzem significado para a consciência do observador, né? sim, Então são elementos, obviamente que de natureza subjetiva, mas que estão sim. atreladas à comunicação do eu total com o eu parcial. Mas como que nós temos caminhado desconectados com essa Isso. interação? Por aquilo que você falou, Márcia, É, pelo nosso vício unilateral em sim. só atender às demandas do Demandas. olhar do outro sobre nós, E né? aí a gente pode pensar a origem nessa desconexão, a origem da doença psíquica, né? Dessa roda que gira, 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 é quase que a gente correndo ali atrás do próprio rabo, né? Exatamente. E por essa razão, né, também, Márcia, fica esclarecido como Sim, que espiritualidade não é religião. religiosidade. Uhum. Porque na religião, você pode estar dentro de um procedimento ritualístico e litúrgico, onde a sua interação tem muito mais a ver com a doutrina e com os Isso, procedimentos considerados sagrados daquele segmento, do que numa conexão com o self. Porque a grande verdade é que tudo aquilo que produza em mim uma uniformidade e um conforto com todos os que estão convivendo comigo, isso não nos coloca na linha da individuação, da singularidade do ser. Obviamente que, do ponto de vista, isso é muito confortável, mas não necessariamente está isso. contribuindo para a expansão da consciência, né? A expansão da consciência ela vai acontecer geralmente quando a gente se deparar com um conflito entre aquilo que os outros gostariam que a gente fosse e aquilo que pulsa como singular dentro da gente, Isso. o próprio da gente. E aí, E é quando nesse conflito que se estabelece a atitude em fé, né? De fazer a gente romper os condicionamentos na direção da expansão. Da expansão. e entender que isso não significa estar, vamos dizer assim, em combate com esse entorno, né? Ah, Você não. pode expandir, mas não vai estar, vamos dizer assim, você não vai deixar de pertencer, porque eu vejo que muito do drama pessoal, né, do drama humano e se eu fizer esse movimento, eu vou me distanciar. E aí parece que a minha identidade vai ser uma outra coisa que não vou ser reconhecido. Ok. A grande verdade, Márcia, é que se a pessoa ela está dentro de uma configuração que tolhe, reprime e cerceia o seu pleno potencial, não é incomum que num movimento de se emancipar dessas rédeas, ela cumpra aquela função que eu costumo associar com o efeito estilingue, né? Você Uhum. estica o elástico para uma direção, quando você solta, o elástico tende a ir lá no outro extremo para depois voltar. Só que o ponto que você tocou, ele é muito importante e a gente precisa salientar aqui de que quando a gente fala de singularidade, né, da pressão exercida pelo olhar do outro sobre nós e que rema contra a nossa própria verdade,
Nós não estamos querendo aqui fazer apologia à anarquia, à extravagância, como se isso fosse o segredo para a singularidade. De maneira alguma. Mais ou Né? menos aquilo que acontece, vamos lá, na adolescência, né, Felipe? Que os meninos chegam e dizem assim: meu pai não me ouve, meu pai não me entende, e eu é que sei, e entende assim a necessidade de fazer uma ruptura para dizer E, assim, eu sou eu, né? Entendam e que eu sou eu. É claro que perfeito. na adolescência isso fica muito claro e evidente, mas ao longo da vida a gente vai fazendo algumas rupturas, né? Para É, poder chegar mais próximo da individuação, do que nós somos, né? inclusive na adolescência, essas rupturas, elas são muito escrachadas porque elas quase que funcionam na ordem daquilo que Jung chamava de enantiodromia, né? Que é a conversão no seu oposto, né? Ou seja, é muito Aham, 880, sim, né? sim. Na fase adulta, isso adquire maior sutileza, mas também tem um desafio. Pelo tempo decorrido, determinadas disposições ficam mais assentadas e elas então ficam mais enraizadas na personalidade, de modo que mesmo aquilo produzindo angústias e inquietações na pessoa, olha, eu acho interessante, sabe, Márcia, porque chega um momento na terapia que quando a gente coloca a pessoa diante da consciência daquilo que nela ela vai precisar trabalhar e exercitar para converter aquela tendência de modo a não mais permitir que ela sirva de bloqueio para a expansão da pessoa, geralmente a pessoa vira e diz, mas é difícil, né, Difícil, Felipe? né? Aí eu costumo dizer, olha, minha amiga, eu falo assim, tem tantas coisas difíceis que a gente se submete a elas, não pelo fato de serem difíceis, mas pelo benefício ao qual elas nos conduz. Eu sugiro você entrar nesse caminho, não se concentrando na dificuldade, Sim. mas no ganho que você vai obter. Porque senão a motivação boicota a gente no meio do caminho. É, e assim, né? Você falou da questão da angústia, né? Daquilo que nos inquieta e que move para a mudança. Mas eu acho que mais do que maior que essa angústia, é essa angústia que você fala. É a angústia de assumir a mudança. Assumir que você, né? Fazer uma formação de compromisso com a tua mudança. É, exato. E aí é que entra o desafio daquilo que eu estava dizendo anteriormente, da atitude em fé. Sabe por quê? Por exemplo, vamos citar aqui uns exemplos. Uma Sim. pessoa que foi condicionada por anos, vivendo num ambiente completamente agressivo, conturbado e violento, Uhum. nós entendemos, Márcia, que, pelo incrível que pareça, ela vai vivenciar a paz como angústia. Por quê? Porque o sistema psiconeurofisiológico dela não está habituado com a paz. A Isso. paz, então, será vivenciada como um tédio, como uma inquietação, um desconforto. Por isso que pessoas que foram moldadas em contextos disfuncionais, mesmo depois de saírem desses contextos, passam vida fora inconscientemente, sabotando a própria realidade, de modo a reproduzir Isso. aspectos daquele contexto anterior no seu Sim, presente. sim. E Em aí, outros formatos, né? Elas em se, outros elas se pregam formatos, peças, são com outros armadilhas que elas colocam. personagens, Isso. isso Mas aí. é para voltar ao estado inicial de isso eu conheço. É daquilo que ela ficou moldada. Isso. Então, quando ela entende isso,
perceba que não será possível ela converter isso pela via dos sentimentos. Porque, meu Deus, não existe coisa mais psicologicamente confortável do que você poder xingar quando está com raiva, comer quando está com fome, dormir quando está com sono, se alegrar quando está feliz. Agora, e quando você tem que agir quando está com medo? E Uhum. quando você tem que sossegar quando está agitado? Sim. E quando você tem que se posicionar quando você está acuado? São esses desafios que o processo de individuação nos submete como proposta para nossa expansão de ser, que nós carecemos dessa atitude em fé, que é Uhum. pela via do entendimento daquilo que nos cabe, nós somos colocados na necessidade de uma atitude na contramão dos nossos sentimentos condicionados. Uhum. Dos nossos sentimentos condicionados. É interessante isso. É Né? interessante. Mas Né? muitas vezes as pessoas também nem conseguem nomear isso que é da ordem da angústia, né? Então, é Hum, muito importante, né, nesse processo, quando você é, fala, desse de ela entender. reconhecimento, Isso. desse Ela tem que reconhecimento. entender. Quais são esses demônios, né, os nossos demônios internos? Quais são Isso as aí. nossas sombras? São as E sombras que nos assombram, né? isso daí. E ela identificar, porque senão a coisa vira um ping-pong. Porque o que Isso. acontece? Estávamos dando esse exemplo da pessoa que foi condicionada a um panorama, né, Estressor, de né? estressor no É. passado, e ela já não consegue experimentar a paz de maneira adequada no seu presente. E aí o que acontece? Ela ela conscientemente, ela conceitualmente sabe que a paz é melhor. Aham. Mas na vivência dos seus sentimentos e das suas sensações, isso é vivenciado com outro sabor, um sabor amargo, de modo que ela tenta vivenciar a paz, mas como ela não prova dessa bendita paz aquilo que todo mundo notifica que a paz seja, Aham. então volta com mais facilidade para aqueles O estágio contextos e inicial. personagens que conferem para ela turbulência e conturbação. Né? Então, por isso que ela precisa entender que, olha, você está nesse ambiente de paz, você está angustiada, mas você precisa resistir essa angústia. Sim. Porque vai ser na resistência dessa angústia que você vai remodelar a sua maneira de sentir e experimentar a paz. Você falou uma coisa muito importante, né? E eu ouvi há pouco ainda, né? De uma das pessoas que eu atendo, que ela disse assim: quando eu não estou toda programada, né? Assim, vamos pensar num momento que o vazio, ela encontra um vazio, né? Uhum. Ela não consegue se deparar com essa angústia desse vazio, porque ela está tão acostumada a ter coisas e tarefas, e aí a gente fala do concreto, né? Da agenda, da amarração social, né? Então, ela Ok. não consegue ficar sozinha com ela mesma, e quando é perguntado, mas o que você gosta? Pouco aparece. Parece que o que eu gosto? O que me preenche, que é próprio daquilo que eu escolho? Uhum. Entendeu? Assim, o É, que você faz com esse vazio, né? é isso aí. Inclusive, Márcia, é que como nós estamos numa sociedade cada vez mais associada e conformada aos mecanismos tecnológicos,
existe uma cobrança coletiva para que os nossos movimentos e comportamentos correspondam à mesma eficiência e rapidez Isso. do ligar e do desligar de uma máquina. Nesse caso, por exemplo, eu costumo dizer, associar, né, metaforicamente, a nossa visão noturna, né? Por exemplo, tanto eu quanto você estamos num ambiente iluminado. Inclusive, se eu bater o olho aqui direto na luz, for ali no interruptor e desligar a luz, eu devo ter aí uma faixa de uns 10 a 15, 20 segundos sem enxergar nada. Uhum. Só depois que a minha visão ela vai começar a criar uma adaptação com o ambiente onde eu estou inserido. Com os nossos processos anímicos é a mesma coisa, né? Você estava até notificando essa paciente, né, que tão acostumada a viver pelas demandas externas e tão pouco conectada com a sua ambiência interna, é como se ela tivesse num ambiente iluminado e de uma hora para outra ela entrou num ambiente noturno e a visão noturna dela ainda não captura nada, daí ela denomina de vazio, de desconfortável. Obviamente que se eu não tenho consciência desse fenômeno, de que logo, logo eu vou começar a enxergar alguma coisa, bate um apavoramento e a primeira coisa que a gente quer é sair do recinto, Ligar uma né? luz. Ou ligar uma luz o mais rápido Acender ali. possível. Isso são mecanismos Sim, instintivos na gente. Por sim. isso que é fundamental a pessoa ter o entendimento de que os movimentos na alma não seguem o timing de uma máquina, né? De que não é porque ela vou olhar lá para dentro. Aí, de repente, ela já vai enxergar os campos elíseos. Não, É, ela vai exercitar o olhar, ela vai ter que entrar. Tem muita coisa que ela ainda está experimentando como angústia, como tédio, mas que, na verdade, são apenas expressões do que ela não está acostumada, do que ela não tem familiaridade. E tudo o que a gente não tem familiaridade, ou é sem graça, ou a gente tem medo, sim, assusta. assusta, assusta. Então, é um processo realmente terapêutico, porque é um processo de familiarização da pessoa com esse mundo e com essa ordem que transcende os nossos sentidos, Sim. né? Transcende os nossos sentidos, né? E vai levando a pessoa a se abrir para uma dimensão que nós vivemos nessa época tecnologizada e que, portanto, oferece farta distração para a pessoa só viver conectada do lado de fora. Isso, O tempo todo. O isso, tempo todo. Com as isso. redes sociais, então, aqui, isso daqui. Olha, minha amiga, eu que procuro prezar por isso, até eu já me vejo, eu então que Aham, trabalho aqui, alimentando redes e tudo, chega um momento que assim, é, parou, eu quero parou. ficar aqui. Então, aí vai o tom da disciplina, né? O quanto que nós nos deixamos capturar por algumas coisas e o quanto nós damos o limite para isso, né? Então, aí é que é importante estar sempre nesse que a gente fala, né? O psicólogo está em eterna terapia, porque a gente precisa estar sempre muito refletindo sobre isso, sobre nós, sobre o mundo que nos rodeia, a nossa relação com esse mundo, com as pessoas. E Então, se você for pensar nesse sentido, terapia pode ser infinita, né? olha, eu chamo isso do crossfit da consciência, né, minha amiga? É. E aí o pessoal fala, pô, mas não é fácil. Aí, principalmente o pessoal crossfiteiro, Felipe, Uhum. não é fácil. Eu falei assim, meu amigo, fala para mim. É fácil entrar lá naquela loja e ficar levantando aqueles pneus lá, É, subindo correndo naquele... feito.
Não é fácil. Não, Mas aquilo é feito com base numa dada motivação. Para sim. a gente manter o ambiente aqui do lado de dentro organizado, orientado, tem que ter atenção, É. tem que ter É um outro investimento. adubo, né, que se É coloca. um outro adubo, é um outro adubo, né? Esse, inclusive, é o nosso privilégio. Nós somos seres multidimensionais, minha amiga, dos quais duas dimensões nos são plenamente óbvias, do lado de fora e do lado de dentro. Se bem que essa balança se descompensa o tempo todo, e aí é que mora o problema. Ou então, vamos lá, né? Se fosse tudo muito linear e muito tranquilo, né? Que Sim, seria o nirvana, ok. não teria graça. Não teria graça, e olha, Márcia, eu ousaria a dizer que não teria nem consciência, porque Sim. a consciência ela é forjada pelo embate entre os opostos. Eu só vou entender conscientemente o que seja alegria se eu tiver provado a tristeza. Uhum. Eu só vou entender o que seja o valor de estar sozinho se o tumulto das multidões já tenha sido algo que já tenha me sufocado, me oprimido. São nessas forças antagônicas, em constante estado de conflito dentro da gente, que a consciência ela vai, ela vai ampliando. Agora, podemos dizer que uma síntese entre a antítese e a tese que se formam em conflito dentro da gente é o que eu chamo de atitude em fé, que é essa terceira via que tenta prestar uma conciliação entre os opostos em conflito. Porque sem isso a gente acaba tendendo para algum polo, para alguma polarização. E são essas polarizações que nos neurotizam, que nos adoecem, né? Que vão fazendo a gente engasgar. Seja porque a gente fica muito para o lado de fora, seja porque a gente fica muito para o lado de dentro, Sim, uma introversão exacerbada e sim. que, pelo modo como o sujeito vive acastelado dentro dele, isso interfere negativamente nas relações interpessoais, o sujeito vai ficando sem traquejo para negociar e conseguir e vivenciar as interações básicas da vida, né? Então, né, nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né? Sim, e aí eu lembro, né, que você remeteu a esse momento, né, de civilizatório que tem uma profusão de equipamentos, dispositivos, e nós mesmos estamos usando um desses, né? Estamos em lugares diferentes, estamos aqui nos conectando, mas o quanto, de repente, as pessoas para se, né, protegerem, elas Uhum. usam dessas ferramentas e não percebem que elas estão fazendo esses movimentos que você está falando, né? Ou Exatamente. de isolamento, que daí eu já acho que não é mais nem introspecção, é de isolar, e a Isso. partir daqui eu consigo ser, mas se eu tiver presencial, opa, o que é isso? Tenho ouvido muito sobre, né, das pessoas assim, Uhum. no dispositivo, nas redes de relacionamento, nossa, é tão bom, tão aquecido, e aí quando um encontra o outro, É isso aí. É não isso. tem, sabe, como se fosse Não um tem espanto. jeito, a pessoa não dispõe, né? Que a gente para assim para pensar, né? Não dispõe daqueles traços, reações e comportamentos de ordem sutil, fina, em aspectos
e acabam sendo brutas, grotescas e atraindo para si grosserias, ignorâncias, e Isso, ela o que ajuda a fomentar ainda mais a fobia de se relacionar e as isso. convicções de que o melhor que ela faz é se isolar, Ficar lá né? quietinho. É. Né? E aí nós temos um grande problema, porque parece que não, mas essas habilidades, né, por mais que sutis, da interação interpessoal, elas não são dadas, né? Elas são desenvolvidas É isso pela aí. prática, pela exposição, né? E realmente esses mecanismos de entretenimento que a tecnologia tem desenvolvido com, Proporcionado, né? e com um nível de sofisticação É, 7D, 8D, ou seja, promovendo uma captura cada vez mais global dos sentidos humanos. A isso. verdade é que está virando uma covardia, principalmente para as subjetividades mais incipientes, É, novinhas, né? É uma sedução horrorosa delas se enveredarem por esses caminhos sensoriais artificiais do que elas buscarem a se exercitar e a se integrarem aqui na realidade, né? sim, No real, onde elas estão mais passíveis à frustração, à perda, ao desalinhamento das expectativas, sim. né? A vergonha e essas coisas todas, né? É complicado mesmo. É complicado. E, enfim, né, na nossa profissão, eu tenho ouvido muito de outros profissionais, né, de outros psicólogos, que a gente precisa estar muito ligado nessa mudança e nisso que está nesse efeito, né, no efeito disso, do contemporâneo na subjetividade. Né? Por isso a gente tem que estar estudando sempre, né, Felipe? Sempre, 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 até para que você consiga alcançar Isso. aquilo que o nosso paciente, não conseguindo identificar e, portanto, nomear, ele se vê ali orbitando, que nem um satélite em torno daquilo. Por vezes, se o profissional não tiver essa amplitude para, como um alter ego, tentar facilitar essa Isso. identificação, é complicado. Aí até a terapia cumpre o papel de religião, né? Porque Ah, sim. Aham. Você falou uma coisa muito interessante. é, Quanto tempo, uma pergunta, quanto tempo de terapia, né? é, Em essa, quanto tempo eu resolvo essa ou aquela questão? olha, eu costumo muito, sabe, Márcia, fazer uma analogia da alma com as plantas na natureza, Aham. né? Isso porque é em função do tempo de resposta, o tempo de latência. Se você planta uma semente hoje, não adianta que você não vai ver ela desabrochada imediatamente. Até se você corta um caule dela, você não vai ver as plantas murcharem. Não, vai tudo aos poucos, mesmo mediante as intervenções mais incisivas. A resposta das plantas e da natureza, ela vai ser sempre aos poucos. Ela vai ser sempre num ritmo à parte. Agora, sua aceleração e retardamento, no que diz respeito à natureza, tem a ver com as condições da terra, os nutrientes, o sol, a A posição dela em água. relação à sombra, a quantidade de água. Na terapia é a mesma Uma coisa. coisa. E a gente parte do princípio que houve a formação de um rapport positivo entre o profissional e o paciente. O contexto ele é adequado. A competência do profissional é favorável. E
a disposição do paciente em estar implicado na sua própria questão também estiver presente, aí nós temos todos os Todas as ingredientes condições. para uma coisa acontecer mais rápido, né? Muito embora ainda assim parece ser uma questão muito influenciada pela cultura tecnológica, a busca de quantidade de dias. Da E marcação, dessa conforme a marcação. própria natureza da alma, eu acho isso relativo. É, Mas porque aí você me lembra, né, quando você fala, né, desse tempo, né, do tempo do processamento, né, que a gente precisa desse tempo do processamento. Eu lembro do Piaget, né, que sempre que colocou que no desenvolvimento, o que acontece? Você dá um passo para frente, dois para trás, engrena a primeira e vai, né? Eu estou assim fazendo de um jeito bem simples, mas o que acontece? Você precisa de tempo para acomodar, né? Não é só imputar vamos lá, que ele faça uma descoberta. A gente pensa isso como input. Fiz uma descoberta. Até ele processar essa descoberta, transformar ela numa ação, é o tempo que é dele. Que aí a gente fala do próprio, é o sujeito, né? Aquele indivíduo que vai dar o tempo da sua maturação. é isso aí. Por isso até que eu acho que nessa leitura, com relação ao tempo, entra, né, o conceito de duração, né? Sim. E essa, ou seja, não é a quantidade de dias, mas é o tempo como uma duração e que pode assambarcar aí o tempo que for, porque tudo vai depender dos elementos e dos fatores que estão ali atrelados à situação, né? Eu creio o seguinte, que é uma sensibilidade muito importante ao profissional na condução da psicoterapia, a sensibilidade e o discernimento para perceber quando a mesma já não está mais cumprindo uma função terapêutica. Sim. Mas já se desdobrou, e isso é muito sutil, acontece de uma maneira, às vezes, de início imperceptível, mas que você vai vendo que até pelo modo, às vezes, como o paciente se blindou, ou pelo contexto que se formou, às vezes você está ali cumprindo uma função ou de conselheiro, ou você está cumprindo uma função de amigo, ou você está cumprindo uma função de substituto de um parente almejado ou perdido, entendeu? Mas a função terapêutica, que é o objetivo primal do contexto, ela se fez perdida. E aí, mesmo o paciente ensejando a continuidade da interação, apontando que a natureza da relação é positiva, mas não tem função terapêutica, logo não tem a potencial para individuação, para expansão da consciência. Aí virou religião. Entendi, claro. Bom, então dá para se dizer que, nesse momento, a partir do olhar do terapeuta, que vamos lá, cresceu, se desenvolveu, então está na hora do até logo. Ou vamos parar por aqui. E esse até logo, eu creio que, fazendo jus realmente a uma constatação madura e adequada de já não mais observar a função terapêutica, esse até logo é o gesto mais honesto de conduzir o paciente à função terapêutica.
Sim, porque daí é o corte necessário. É o Aí eu corte. lembro do Lacan Lacan fazer falava. o Isso. corte É o corte o corte na necessário. hora da fala, lá do inconsciente. Lacan tinha uns Exatamente. cortes meio esquisitos aí, mas assim, É, a teoria é válida. não, eu É, acho dificílimo, né? Eu acho que é, o corte lacaniano é, tem que se e estudar muito. Mas ele Lacan tirava é, onda. Ele já porque cortava na segunda sessão, já pá. isso, então, você começa, é porque ele fazia o corte no inconsciente, então ele pá, cortava. E, Porque o efeito, né, Felipe, não é na sessão, é entre uma e outra, é né? isso, Ali é que se dá. é Então era isso. por isso o corte dele, porque É, saía, o sujeito saía assim, ué, o que acontece? E por quê? E o efeito vinha e acontecia, continuava, né, nesse processo. Mas aí, quando você fala desse corte, né, você o tempo todo remete à questão da individuação, eu sempre me remeto à primeira infância, né, que os pais ficam lá colados naqueles filhos, os filhos colados no pai, e a criança crescendo, e a criança crescendo. E cortes há de se fazer para que ela continue crescendo. Então, o corte equivale ao limite isso, daquilo que foi proposto, é isso aí. né? E isso é um baita desafio para Sim, o terapeuta, por quê? A expectativa e o vínculo positivo do paciente na direção dele exerce um poder de sedução, de tentação. é, É algo que entra em interação com elementos egóicos do terapeuta. sim. E cortar isso. Então, aí é o lado de lá e o lado de cá, né? É Tá tão isso bom e aí. confortável para todos, É né? isso. Não quero deixar esse filho ir embora. E É aí, quando isso. você fala em corte, né, eu lembrei de um tema que é muito recorrente, né, as pessoas buscarem terapia, é o luto, né? E aí elas não percebem que, sim, perdas grandes são grandes lutos, mas nós temos lutos pequenos, esse é um É, luto que tem que ser elaborado, né? É o exa- luto da despedida. E eu é sempre lembro de uma pessoa que eu atendi por conta do tamanho da questão, né? Eu atendi por muito tempo e no final eu assim, bom, então agora, né? Agora já dá para caminhar sozinha. Aí ela hum, dizia assim, tá bom, então tá, então vamos lá, vamos espaçar. Aí as sessões são espaçadas. Daí a pouco hum, aprontava alguma para poder voltar, né? E aí, ok. assim, não, preciso de novo toda semana. Aí, ó, Ah, vamos lá, mais um pouco. E aí nessa despedida também tem isso, né? Tem que se e ter muita certeza e que vão acontecer os retrocessos para que essa isso. pessoa possa estar indo e realmente assumindo essa despedida, né? É, E que não seja um corte assim, bom, então semana que vem não tem mais, tá? aí é muito mercenário, né? É um Não, aí é um corte corte, aí a é, gente pode botar na ordem daquele traumático, né? do traumático, é o corte via foice, né? Aí Isso, não rola, não rola substituição de traumas, né? Dos que a pessoa substitui. carrega do passado, agora com o que Isso, ocorreu com o terapeuta. isso. Né? É isso, minha amiga Márcia, que Ah, maravilha. Felipe, muito bom. Então, o que que eu vou pedir, né? Que Pois não. você agora coloque, né? Onde que as pessoas podem te encontrar, como que elas podem te encontrar, né? Quais redes que você está, enfim. Minha amiga, eu vou tomar esse excelente ensejo que você está me dando para fazer aqui um desabafo no canal da minha amiga Márcia. Em relação até isso que você me pediu para eu divulgar. Não desistam de mim. Ah,
Mas o que que acontece, Márcia? Até por uma questão de sobrevivência, como você bem sabe, né, para além da psicologia e dos atendimentos, que eu não parei, até porque eu amo fazer isso, mas para dar conta, né, da administração da clínica, eu precisei reduzir a minha agenda de atendimentos, né? E até a minha agenda agora, ela é conduzida aqui pela secretária da clínica, né? E com face inúmeras outras demandas que se somaram, e ainda aquelas de âmbito pessoal, como, por exemplo, a família, e Sim, que é um contexto à parte, que eu não abro mão, e é um jardim que eu gosto de deixar bem cuidado e regado. Então, a gente vai tendo que traçar certos limites e certas fronteiras. E eu sei, às vezes, que tem gente que aguarda um tempo para entrar e, às vezes, ficam chateados e eu fico, gente, não desista de mim. Porque a psicoterapia, como nós bem sabemos, ela tem data específica para começar, sim. mas não uma data determinada para terminar, né? E quando a gente entra para trabalhar, a gente vai até o final, né? Sim, sim. Até a coisa se elaborar, né? Portanto, minha amiga, a forma de me achar é pelo número, né, ali da clínica, que é o 9. Eu não sei até se depois você vai poder colocar uma descrição, Posso, mas posso. as descrições para colocar, porque pelo Coloca o nome da clínica, né? nome da clínica, o site, o número de Isso. telefone, e ali, bem, acaba tendo ali uma fila de espera, porque eu já atendo um determinado grupo, mas se a pessoa não se importar de aguardar, é o que eu costumo dizer, demora, mas a gente chama e chega o momento. E aí, uma vez começando, para mim vai ser uma honra, né? Mas então, minha amiga, os dados são o telefone da clínica, o sitezinho, que são os meios ali para poder encontrar, poder marcar e a gente conversar. E aí eu também convido, né, para as lives que eu faço lá Pois no é, Instagram, toda quarta-feira. Agora tenho gravado lá uns Reels, né, a partir de sim, questões que as pessoas estão me mandando no stores, e que são formas, né? Às vezes a gente não consegue responder e conversar com todos nas suas respectivas questões, mas a gente vai produzindo materiais e reflexões, e se a isso. pessoa acompanhar, ela vai poder ter ali boas provocações, reflexões e esclarecimentos que eu considero que sejam proveitosos, né? Então, Então, tem esse é o redes lado sociais também. positivo da tecnologia, né? Nos coloca mais próximo das pessoas, né? Exatamente, exatamente. E aí, puxa, me sigam, puxa, me daria também uma força imensa lá no canal no YouTube. Agora que Claro, eu também estou seguindo aqui também a minha amiga Márcia, agora na inauguração desse canal, isso. e vamos juntos, e vamos Vamos juntos. juntos, Felipe. Felipe, é sempre um prazer te ver, estar com você, né? Nós que estudamos juntos, né? Ficamos 2 anos juntos lá na É verdade. neuropsicologia. Muito bom, muito Então, bom, amiga. muito obrigada. Eu sou muito grata e tenho certeza que todos que nos assistirem, né, vão poder fazer perguntas e, e questionamentos e com certeza querer mais. Quem sabe Maravilha. daqui para Dizer. frente mais lives. Isso. Poxa, para mim vai ser uma honra, uma alegria. Minha amiga, muito obrigado pela oportunidade. Nossa interação sempre foi assim, do modo como transcorreu aqui, leve, tranquilo e muito rico de pensamento, de olhar e sempre agregando. E é um prazer enorme, minha amiga, tá? Sobretudo se tiverem outras vezes, poxa, vai ser uma alegria muito grande. Isso. Ah, eu adorei. Para mim é sempre um prazer enorme, né? E
poder assim conversar com você e a partir, né, te ouvir a partir dos teus estudos, do como que você conduz, né, a clínica, a tua clínica, né, como Isso. psicólogo, é muito encantador. Que bom. Puxa, muito Muito obrigado, Márcia. obrigada. Sucesso, minha amiga, tudo de bom. Vamos junto.